E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes justificou a medida alegando que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Piotr, a gente está aqui apurando praticamente em tempo real, notícia que saiu há poucos minutos atrás. Na decisão, então, o ministro Moraes afirma que Bolsonaro teria usado, então, redes sociais de aliados, incluindo os 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens, aí abro aspas para o ministro Moraes, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira do Poder Judiciário brasileiro. E ele segue: não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro. Piotr, informação, decisão do ministro Moraes, que acabou então de sair decretando a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que, lembrando, já estava usando tornozeleira e durante os finais de semana e feriados estava proibido de sair de casa. Veja a arbitrariedade e a pegadinha do ministro Alexandre de Moraes, que disse recentemente que o presidente poderia conceder entrevistas. Vamos lá, se ele tivesse concedido uma entrevista, provavelmente ele falaria muito mais. Naquele áudio divulgado por telefone pelo senador Flávio Bolsonaro no evento de Copacabana, que eu me lembro, uma das frases era a seguinte, abre aspas, do presidente Bolsonaro via telefone, até porque ele não podia deixar Brasília, porque ele já estava com a medida cautelar que o impedia de sair de casa aos finais de semana. Abre aspas, boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. E tinha também um boneco de papel do presidente Bolsonaro. Vamos lá, aí descreve aqui, depois publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro. Palavras de Bolsonaro em Copacabana, a legenda é com vocês. Tá, se ele concede uma entrevista, vamos imaginar que ele realmente tivesse permitido, tivesse permitido conceder uma entrevista. Ele poderia fazer críticas ao Supremo, porque não é proibido fazer críticas ao Supremo, não numa democracia. Ele poderia reclamar do processo contra ele, não é proibido. A nenhum réu é proibido reclamar do próprio processo. Aliás, para se ter uma ideia, tem uma expressão no direito que chama-se jus sperendi, ou seja, você pode reclamar. Em algum momento sairá a sentença, desde que, de acordo com a lei, você vai ter que cumprir. Ele poderia ter reclamado de todo o processo ao qual ele foi envolvido. Ele poderia ter dito tudo isso. Ainda assim seria legal. Agora, boa tarde, Copacabana. Bom dia, Copacabana, ou seja lá o que for. Isso lá é motivo para dizer ele não seguiu a medida cautelar, alimentou o debate. Mas espera um pouquinho, a quem é permitido, segundo a tese, ou melhor, tese não, segundo a clareza da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, era permitido dar uma entrevista em que você vai ser perguntado sobre os diversos assuntos e tem, obviamente, dentro da lógica da honestidade intelectual, a responder o que você pensa, seria muito mais sério, muito mais grave e nada ilegal. Mas, enfim, muito mais completo do que, eu vou ler aqui de novo. Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. Então, nada daquilo que o ministro Alexandre de Moraes disse na semana passada, que ao Bolsonaro, ao ex-presidente, era permitido dar uma entrevista de verdade. Nada daquela sentença, já estava ali de alguma forma decretada a prisão domiciliar dele, ou qualquer tipo de prisão que você possa imaginar. Até porque não poder sair de casa num domingo e ir a uma manifestação durante o dia, isso já é censura, clara censura, até porque ele não foi condenado ainda. E é um ex-presidente da República, é um líder político, o maior líder da oposição. Então vamos acabar com essa conversa fiada de que existe algum senso de direito nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, porque ele mesmo se contradiz nessa decisão. Eu estou só pegando fato do Moraes com o fato do Moraes. Não comparo nem ninguém diferente. Ou seja, nós estamos num regime de exceção. Aí se reclama aqui no Brasil de que os Estados Unidos chamam o regime de exceção do Brasil de regime, não mais de uma democracia. Mas que democracia há num cenário como esse? O ex-presidente é hoje claramente um perseguido político. A decisão recente acho que não deixa mais dúvidas. Só pelo olhar do direito, isso aqui não tem pé nem cabeça. Pelo sentimento de democracia no país, é uma afronta a todos os brasileiros que ontem foram às ruas de forma absolutamente espontânea,
em número imensamente maior do que qualquer outro movimento do país e disseram: não aguentamos mais, é preciso cessar as perseguições políticas, é preciso cessar esse regime de exceção, devolvam o Brasil à legalidade democrática, à normalidade institucional. É tudo que nós não temos. Está muito claro. A gente já vai falar dos atos em todo o Brasil que ocorreram ontem, Piotr. Agora, Silvio, mais informações, apuração, a gente vai trazendo aqui conforme a gente vai recebendo as informações. Então, na justificativa para decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, Moraes diz que Jair Bolsonaro teria utilizado as redes sociais dos filhos para a publicação de conteúdo. Como é que fica a situação de Jair Bolsonaro agora? Pelo menos a última informação que nos chega, que inclusive a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. Ele permanece com uso de tornozeleira eletrônica, tem proibição de visita, salvo por familiares próximos e advogados, e tem aqui, recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. Essa é a informação que a gente recebeu agora em relação a essa decisão do ministro Moraes. Paula, as explicações para o que está acontecendo hoje, para essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, são simples. O ministro Alexandre de Moraes está se vingando das ruas. Ele está se vingando do povo que foi às ruas no Brasil inteiro, em 60 cidades. Não vou avançar na pauta porque sei que falaremos sobre as manifestações, mas é inevitável. Ele está se vingando das pessoas que disseram fora Moraes em todas as partes do país. Ele desconta na figura do presidente Jair Bolsonaro, porque entende, e neste ponto é fato, que o presidente Jair Bolsonaro é o maior líder político do país e, neste momento, ocupa a liderança da oposição a esse consórcio de poder que tem o Supremo Tribunal Federal e o PT à frente. Este é o primeiro ponto. Vamos a um outro lado também. Importante lembrar, também falaremos aqui ao longo do programa, Paula, que hoje temos ali um segundo lote da Vaza Toga, divulgado pelos jornalistas, pelo Davi Agape, e daqui a pouco a gente vai falar, não posso avançar neste momento. Mas é uma cortina de fumaça para tentar aplacar, mais uma vez, provas de que havia um gabinete de espionagem dentro do Judiciário brasileiro, do Tribunal Superior Eleitoral, servia ao Tribunal Superior Eleitoral e funcionava a mando do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes presidiu o TSE durante as eleições. Havia um núcleo de espionagem que agia à margem da lei para procurar e punir perfis de direita. Uma série de arbitrariedades, pessoas que foram punidas porque pregaram a defesa inconstitucional, né? A defesa inconstitucional não, a defesa da Constituição, pessoas que foram punidas porque criticaram o presidente Lula. Pois bem, o ponto é, ele está se vingando das ruas, e as ruas deixaram um recado claríssimo, claríssimo para o país, para os próximos meses. O Brasil está mudando, o Brasil quer mudar. Foram as ruas, desta vez, quem chamaram os políticos. Foi o povo quem chamou os políticos. Resta saber como o Congresso voltará amanhã do recesso. Ana, a gente está acompanhando aqui trechos da decisão do ministro Moraes que recebemos aqui. Nosso repórter Christian Costa traz ali algumas observações em relação a essa decisão que acaba de sair. O ministro Moraes, então, proíbe Jair Bolsonaro de receber visitas, com a exceção dos advogados, sem prévia autorização do Supremo Tribunal Federal. E também os visitantes estão proibidos de utilizar celular, tirar fotos ou gravar vídeos. Bom, se alguém tinha alguma dúvida por que a Magnitsky foi aplicada, acho que aí está mais uma resposta. Mais uma resposta. Eles não entenderam, ou o Alexandre de Moraes ainda não entendeu, que nada vai fazer com que Donald Trump retroceda nas sanções da lei Magnitsky. Muito pelo contrário, quanto mais Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo, ele vai abrir, na verdade, outros caminhos para questionamentos importantes que o governo dos Estados Unidos fará em relação a outros ministros. A lei Magnitsky, ela tem várias camadas, e Alexandre de Moraes, ele chegou na última camada. E agora é preciso perguntar a todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal se isso agora é a normalidade do sistema jurídico no Brasil.
Não dá mais. Falaremos das ruas ontem, mas quando eles dizem, e quando o ministro Moraes diz que é sobre a interferência de outros países na soberania do Brasil, isso é falso. Isso é falso porque a Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro por violação dos direitos humanos em solo americano também. Você acusar o presidente Bolsonaro, como ele disse aqui, que na decisão Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus filhos parlamentares, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataque a Supremo Tribunal Federal. O povo nas ruas, de maneira pacífica, ordeira, agora é ataque ao Supremo Tribunal Federal. Eu encerro o comentário deixando uma pergunta, repito a pergunta para os outros ministros. Se eles acham que esse tipo de atitude vai fazer com que o governo dos Estados Unidos freie essas ações usadas, sanções sob a Lei Magnitsky, é o contrário. Estão abrindo mais portas ainda.